falar a respeito de um tema que teria que ser bem recorrente com relação à nossa vida como cristãos e como entender e crer em Jesus e saber medir em nós mesmos se somos ou não somos realmente cristãos, se agimos ou não agimos realmente como pessoas cristãs. E com relação a isso, a gente pode ler, para começar, o texto no livro de Colossenses, no capítulo 3. Versículo 11, onde está escrito assim: nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim Cristo é tudo e habita em todos vós. Esse foi uma das coisas que Paulo disse aos cristãos da cidade de Colossos, e a ideia que ele queria passar para essas pessoas era a respeito disso, fazê-las pensarem se realmente Cristo era tudo nelas, se realmente Cristo era tudo para elas, né? A religião, a gente entende de uma maneira geral que a religião não é uma, são várias, né? E na verdade não são várias. A palavra religião, a ideia central, a raiz dela é religar o homem a Deus. E o homem, ser humano, em várias tentativas, ele tenta criar algo que faça, que nos leve a essa ideia. Mas se nós analisamos de uma maneira geral todas as, entre aspas, religiões que foram criadas, nós percebemos que nenhuma delas tem um poder real de religar o homem a Deus, a não ser o Evangelho de Cristo. E quando Paulo está ensinando isso para os colossenses, ele quer que eles pensem a respeito disso, né? Se realmente Cristo está sendo tudo nelas ou está sendo tudo para elas, né? Que eles meçam isso neles, e trazendo para nós também uma ideia interessante de pensar: se Cristo está sendo tudo em nós, né? Se Cristo está sendo tudo para nós, né? Será que realmente Cristo está sendo tudo em você? Está sendo tudo para você? Será que Ele é o centro da sua vida? Os seus almejos principais buscam ser Cristo? Será que nós nos despojamos de todas as coisas para que Cristo seja tudo em nós, né? Pensando nisso, nós vemos no livro de Colossenses como que um padrão para a vida cristã. Percebemos ali, Colossenses, lógico que toda a Bíblia para nós é um exemplo a seguir, mas quando nós vemos Paulo escrevendo essa carta para os Colossenses, nós podemos nos enxergar nela. E nós podemos ver ali no livro de Colossenses, no capítulo 3, principalmente o 3 e começo do 4, conselhos para todas as áreas da nossa vida. Conselhos de como andar, de como nos comportar, de como agir diante da sociedade para sermos bem-sucedidos. Então, para todas as áreas da nossa vida, nós vemos os conselhos do Evangelho para o cristão no livro de Colossenses. E vamos expor um pouquinho a respeito desse livro. No primeiro versículo de Colossenses 3, se você quiser acompanhar, está escrito assim: então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. A ideia da nova criatura é entender que Cristo morreu e ressuscitou. E quando nós entendemos que somos nova criatura, a ideia é que nós morremos para as coisas da terra, morremos para as coisas terrenas e ressuscitamos com Cristo para as coisas do mundo.
para as coisas do céu, para as coisas celestes. Isso nos faz pensar se frequentemente nós necessitamos ser chamados de novo. Nos faz pensar se frequentemente nós estamos grelhando a nossa carne, né? Se estamos ali alimentando ou estamos alimentando ela. Será que nós estamos queimando a nossa carne? Estamos matando ela ou estamos alimentando? Mais para frente nós vamos ver qual é o alimento que damos para a nossa carne, qual é o alimento que damos para a nossa humanidade, para o nosso eu, para o nosso ego. No segundo versículo está escrito assim: afeiçoai-vos as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Ou seja, peguem afeição às coisas que são de cima. Mas o que são as coisas de cima? Nós podemos perguntar, vamos ver na sequência. Mas a ideia é nós nos afeiçoarmos às coisas de cima. Cristo, através de Paulo, já está nos dando conselhos a respeito das coisas de cima. Por quê? Porque um dia nós vamos embora dessa terra. Não tem como ficar nessa terra eternamente, né? E esses pensamentos, eles devem permear toda a faixa etária do ser humano, né? O ser humano começou a se tornar maduro, ele começou a amadurecer, ele deve pensar nessas coisas. Ele deve pensar que ele não é um ser que é eterno nessa terra, né? Ele não é um ser que vai viver para todo sempre, e que um dia de prestação de contas vai chegar. E nesse dia de prestação de contas é que nós vamos ver realmente quem nós fomos, né? Mas mesmo vendo quem nós fomos nesse dia de prestação de contas, nós conseguiríamos organizar, né, esse ser interior de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa, né? Mas como que nós vamos organizar ou reorganizar-se interiormente para no dia de prestações de contas nós se entregarmos para Deus o que nós deveríamos mesmo de entregar, né? Como nós podemos fazer isso? Seguindo um manual, né? Deus nos deixa um manual, Ele nos deixou um manual. Inclusive, esse manual, ele é de longe, né, na frente, o manual mais vendido do planeta Terra. Em todos os tempos, a Bíblia é o livro mais vendido, é o maior best-seller que existe. E o segundo, se você não sabe, é um livro chamado Peregrino. O Peregrino, ele é o segundo livro mais vendido no mundo. Então, através desse manual é que nós vamos começar a entender se Cristo é tudo para nós. Dentro desse manual, seguindo um ponto que é o de Colossenses, nós percebemos aqui o que fazer para nos avaliar, o que fazer, qual é a avaliação que nós devemos ter para saber se Cristo é tudo em mim, né? Será que Cristo é tudo em mim? Será que Cristo é tudo em você? Versículo 3 de Colossenses fala assim: porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Então, se você já está morto, o que é esse estar morto, né? Esse estar morto é você estar amortecido para as coisas dessa terra. Ou seja, tudo que diz respeito a essa terra já não diz mais respeito a você, já não te atrai mais. Já não é mais atraente. Quando nós começamos a entender que Cristo é tudo em nós e Cristo é tudo para nós, as coisas da terra já não são mais atraentes para nós. Nós já não buscamos mais. Mas daí, talvez você pense assim: mas eu preciso buscar as coisas dessa terra, porque eu preciso sobreviver, eu preciso me alimentar, eu preciso tratar a minha família. Mas a ideia é a seguinte: quando Cristo é tudo em você, as coisas vão acontecer. Elas vão acontecer. É natural. É natural quando Cristo é tudo em você e quando Cristo é tudo para você, as coisas acontecerem. É natural as portas celestes se abrirem e as coisas acontecerem. A Bíblia fala que
para o homem que luta nas suas próprias forças, o pão que ele come é pão de dores. O que a Bíblia quer dizer com isso? Com o pão que ele come é pão de dores? Ela quer dizer que é suado, é sofrido, sabe? Ele não descansa, ele vive cansado, ele vive, sabe, afadigado. Isso é pão de dores. Ele vai para a cama pensando no que vai fazer, no que tem que montar, no que tem que desmontar, ou no que tem que fazer no escritório, no que tem que fazer sabe? E a Bíblia fala que é pão de dores. Agora, quando você entende que Cristo é tudo em você, você entrega tudo nas mãos dele. O travesseiro para você é descanso. O travesseiro para você não é perturbação da consciência, ele é descanso. Você vai, deita e dorme no sono do justo. Então, quando Cristo é tudo para mim, quando Cristo é tudo em mim, eu não como mais pão de dores, porque eu sei que ele sustenta os seus. A palavra diz que Jesus sustenta os seus. Ela mesmo diz assim: eu jamais vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então o justo jamais vai ser desamparado e a sua descendência jamais vai mendigar o pão. Se Cristo é tudo em você, e se Cristo é tudo para você. No versículo 4 fala assim, ó: quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. A glória de Cristo estava oculta e o mundo não pôde percebê-la, mas ela há de ser revelada quando Cristo se manifestar em glória junto conosco. Devemos esperar por ele. Outra característica de que Cristo é tudo em você e tudo para você é se você está esperando por ele ou não. Porque muitas vezes para nós que somos cristãos, parece que nós não estamos esperando por Cristo. Parece que nós esperamos por tantas coisas e não esperamos por Jesus. Por tantas coisas. E são várias, e você pode enumerá-las. E parece que nós não estamos esperando por Jesus. Mortificai, portanto, os vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Aqui Paulo já começa a orientar eles e falar quais são essas obras. Quais são as obras da terra? Quais são as coisas que são aqui da terra? Né? Às vezes a gente pensa que são outras coisas, mas quais são as coisas que são aqui da terra? Impureza, fornicação, afeição desordenada, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Você sabia que a avareza é idolatria? Aquela pessoa que é mão fechada, munheca de samambaia, aquela pessoa que não abre a mão para abençoar ninguém, é avarenta. E a avareza é idolatria. Sabe, a idolatria é amor, o amor ao dinheiro é idolatria. No versículo 6 e 7 está escrito assim, ó: pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também andastes em outro tempo, quando viviam nelas. Desde que vocês morreram, todas as concupiscências também morreram. Se não morreram ainda, mantém-nas, pois elas faziam parte, matem-nas, pois elas faziam parte da velha natureza. A sua natureza de pecado seguiu o seu curso. Mortifiquem-na. Não apenas as resistam, mas mortifiquem-na. Não resistam a tentando mantê-los sob controle, porque essas obras da velha natureza não são úteis para nada. Então, aqui até uma citação de Spurgeon que ele fala assim a respeito de... Às vezes nós imaginamos que
porque muitas vezes nós, não vou usar a palavra muitas vezes, mas algumas vezes nós pecamos, cometemos pecados, nós achamos que nós não somos filhos de Deus. A palavra diz que nós devemos morrer e junto com Cristo, ressuscitar com Ele. E quando ressuscitamos com Ele, nós temos uma nova vida. E nessa nova vida não cabe coisas da velha vida. Na nova vida não cabe coisas da velha vida. Então, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Se você falava palavrão, não fale mais. Inclusive, se nós conseguíssemos imaginar qual é o vocabulário de Deus, nós perceberíamos rapidamente que palavrões não fazem parte do seu vocabulário. Palavras chulas, palavras torpes não fazem parte, não devem fazer parte do nosso vocabulário. Então, o novo homem, o filho de Deus, aquele que nasce filho de Deus, renasce, ressuscita com Cristo, ele já não mais tem as coisas da velha natureza. Mas essa é uma pergunta para se autoavaliar também. Será que nós temos as coisas da velha natureza? Será que nós temos as coisas da velha natureza ainda? Será que elas se manifestam em nós? A mentira, a cobiça, né? O adultério, porque a gente pensa que o adultério é você trair a sua esposa com outra mulher, né? Sai, vai para o motel, a esposa não sabe e você cometeu adultério. E a gente pensa que é isso. E Jesus já explica bem certinho no Novo Testamento. Isso servia para o Velho Testamento. Então, no Velho Testamento, se um homem fosse pego com outra mulher que não era sua esposa, ou a mulher fosse pega com outro homem que não era seu marido, isso era adultério. Isso era merecedor de morte por apedrejamento. Agora, no Novo Testamento, se você cobiça uma mulher que não é sua, em seu pensamento, você já adulterou. Então, Charles Spurgeon ele traz uma ideia a respeito de que muitos de nós, às vezes, nós cometemos pecados. Nós constantemente estamos cometendo pecados, né? Não deveríamos, mas cometemos. Mas ele traz a ideia de que isso não quer necessariamente dizer que não nascemos de novo. Isso quer dizer que algumas obras ainda que eram do velho homem ainda estão agarradas em nós e caminham conosco, mas nós devemos matá-las. O problema é que nós não queremos matá-las, nós queremos mantê-las sob controle. E não dá para manter sob controle coisas que são inúteis para você. Se você tem uma oficina de marcenaria, e nessa oficina de marcenaria você tem uma peça que seja de gesso, isso é útil para o marceneiro? Não é útil para o marceneiro, ele nunca vai usar gesso na marcenaria. Então aquilo é inútil para ele, vai estar trancando canto dentro da sua oficina. O que ele tem que fazer? Ele tem que jogar fora, ele tem que se livrar daquilo, porque não serve para ele, não presta para nada, não vai ser útil para ele. Da mesma maneira, são os pecados da nossa vida, na vida do novo homem. Porque o pecado, ele é intrínseco do velho homem. O velho homem peca, ele cobiça, ele mente, ele rouba, ele ele faz tudo o que diz respeito a um velho homem. Agora o novo homem, aquele que está em Cristo, que é nova criatura, que as coisas velhas se passaram, que tudo se fez novo. Aquelas coisas que vieram agarradas, porque virão agarradas, você peca, você comete pecado, e esses pecados vieram agarrados com você, do velho homem, da velha criatura. E daí o que acontece? Você tem que inutilizar, você tem que matar. O conselho do pregador era esse: matem-os. Não mantenham eles sob controle, porque em algum momento da sua vida eles vão ter o controle sobre você. E o problema nosso é que a gente acha que tem o controle. Não, eu tenho controle.
né? E não temos o controle. Não temos. Uma hora os pecados vão ter o controle sobre nós. Então, qual o texto que a gente estava? Qual versículo? 7? 6 e 7, né? Então, quando vivieis nelas, mas agora não vivem mais. O que Paulo quis dizer quando viviam nelas? É porque agora não vivem mais. Então vocês não vivem mais nessas obras. Por que a Bíblia ela nos ensina que não há como não ser pecador? Porque somos pecadores. Constantemente temos que estar convivendo com isso e pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Primeiro, para demonstrar a nossa miserabilidade. Porque a Bíblia diz que o homem, a natureza dele é cega, miserável, pobre e nua. Então essa é a nossa natureza. Então, nós entendemos que somos pecadores e precisamos constantemente, estamos dependentes de Deus, dependemos dele para nos limpar, nos perdoar. Vivíamos nessas obras, não vivemos mais. O que é esse viver? Viver é você ter ela em si, é você ter essas obras em você. Isso é viver, né? É morar, né? Viver no latim significa morar. Então vocês moravam nessas obras. É como se nós morássemos nela. Como se elas fossem a nossa habitação. Como se o pecado, a avareza, a cobiça, o adultério, a prostituição, a pornografia, a mentira, o roubo, nós morássemos nessas obras. Vocês viviam nelas. Mas agora não vivem mais. Mas constantemente essas obras vão estar batendo na porta da sua casa, aonde você vive agora. Você não vive mais, elas não são mais a sua habitação. Agora a sua habitação é Cristo. Cristo é tudo para você e tudo em você. Agora a sua habitação é Cristo. Mas constantemente aquelas obras vão estar batendo na sua nova habitação. Aí é uma questão de escolha. Você escolhe abrir ou não para elas. É isso que Paulo está orientando. Até então eles sabiam disso? Não sabiam, porque Paulo precisou orientar. Cada vez que nós vemos alguém na Bíblia orientando e ensinando, é porque é muito provável que aquelas pessoas não tinham aquela noção. Então elas passaram a ter essa noção. Então a partir de hoje você tem a noção de que as obras infrutíferas das trevas vão estar batendo na porta da sua habitação, que é Cristo, para te pegar. Aí você escolhe se você vai abrir ou não. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já... Deixa eu pôr o óculos. Pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes de novo do novo homem, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Não mintam, pois tal comunicação ou conversa é imoral. Então mentir é coisa imoral. E essas coisas estão longe de vocês porque têm comunhão com Cristo na sua vida ressurreta. É porque tem uma vida que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então a ideia parece que aqui a principal coisa que ele está falando é a respeito de não mentir. A mentira é algo bem interessante, porque eu lembro que quando eu era criança meu pai falava para mim: não minta, porque quem mente rouba. E é uma verdade, quem mente rouba, sabe?
Quem mente rouba. Então a mentira ela é uma porta que se abre para todas as outras coisas. A mentira ela abre portas para todas as outras obras infrutíferas. Porque se alguém, se na vida de um casal alguém adultera, aquele que adulterou ele vai tentar manter aquele escondido, não vai tentar manter? Ele adulterou, ele vai tentar manter escondido. E qual é a primeira coisa que ele faz? Ele mente. Ele vai mentir. Aquele que rouba, a primeira coisa que ele faz é mentir. Ele vai dizer que não roubou. Ele mentiu. Ele está mentindo, não roubou. Mas ele roubou. Então a mentira, ela é uma porta que se abre para todas as outras coisas. E daí, consecutivamente, as outras coisas que você faz abrem porta para mentira. E isso vira um ciclo. Essas obras infrutíferas, elas pegam em nós como carrapicho. E aí, nós precisamos avaliar realmente se Cristo é tudo em nós e é tudo para nós. Porque se cometemos algum pecado por acidente, cometemos algum pecado acidental, isso não quer dizer que Cristo não é tudo para nós e não é tudo em nós. Mas se nós percebemos que um está agarrado com o outro e que nós usamos um para justificar o outro, aí nós temos que repensar e ver se realmente Cristo é tudo em mim ou se não é. Outra característica para a gente identificar se Cristo é tudo em mim é se aquele erro que eu cometi me trouxe grande transtorno dentro de mim, me trouxe grande arrependimento, me trouxe grande choro, me fez mal, me fez ter nojo de mim, me fez ter, sabe? Me fez me odiar. Uma característica de que Cristo é tudo em você é que se em algum momento da tua vida você pecou, aquilo te fez te odiar, te fez ter nojo de você, te fez vir um arrependimento profundo sobre você. Essa é uma característica de que realmente Cristo é tudo para você. Então vamos fazer uma prova aqui para nós nos avaliarmos. E nessa prova o primeiro ponto é: não tome nenhum homem ou doutrina como referência. Siga apenas Deus, Pai, Cristo e a Bíblia. Para saber se realmente Cristo está sendo tudo em você. Se Cristo é tudo para você. O segundo ponto é: dê a Deus o livre acesso ao seu coração. Permita-o que Ele seja o seu único guia. Não o seu coração. Deus no seu coração. Quando partir desse mundo, as coisas mundanas ficarão para trás. Não se apegue a elas. Mas se você colocar o Salvador como seu tudo, você nunca será abandonado. 4. Não deixe o Evangelho esfriar em seu interior. Ele deve ser o seu principal foco e o que faz o seu coração pulsar. Então o Evangelho tem que ser o principal foco para você. Como está no ponto 4. Ele tem que fazer o teu coração pulsar. Né? O teu alvo, o teu objetivo, a tua vida, né? Tem que ser o Evangelho. Precisa ser o Evangelho. Aquele que segue verdadeiramente o Evangelho do nosso Senhor tem um semblante alegre. Muda-se o semblante da pessoa que segue a Cristo. Se mantenha firme como filho de Deus e você acarretará... Se mantenha firme como filho de Deus. Se manter firme como filho de Deus acarretará várias tribulações. Mas lembre-se que você foi escolhido para Ele. E Ele sabe das suas capacidades. Então, independente das tribulações que você passar, escolhendo ser filho de Deus, escolhendo seguir o Evangelho, Deus sabe das suas capacitações. Ele vai te sustentar.
A palavra diz que nenhuma tribulação vem além das nossas forças, além do que a gente possa suportar. Então, às vezes a gente passa por alguma dificuldadezinha e pensa assim, ai, nossa, eu não vou suportar, ai, nossa, não vai dar, não vou conseguir, né? Então, a gente esquece do que a palavra diz, que nenhuma tribulação vem além do que a gente possa suportar, além das nossas forças, né? Às vezes o teu chefe está te perseguindo, às vezes a vida não está tão fácil como você imagina que teria que estar, às vezes o dinheiro não está dando, o salário não está dando, isso, aquilo. São tribulações naturais que a palavra diz que viriam e que Deus nos daria força para suportá-las. Deus nos daria força para suportá-las. Nenhuma tribulação virá além das suas forças. Não precisa se preocupar. E no ponto 2, antes da conclusão, a gente tem uma ideia de encorajamento. Não há outra forma de salvação que não seja por meio de Cristo. Se temos ao Senhor e confiamos inteiramente nele, não é necessário mais nada, pois ele é tudo. Então não precisa mais nada além de Cristo. Cristo é tudo em todos, como está escrito no 3:11 de Colossenses, no final. Cristo é tudo em todos, ele é tudo em todos nós. Então não precisa de mais nada além de Cristo para que sejamos salvos. Se você tiver a Cristo, terá tudo o que desejar. Essa ideia ela é um pouco controversa, porque se a gente não entender o que a palavra quer dizer com esse tudo que desejar, a gente imagina que ele vai nos dar a Ferrari que a gente tanto deseja. Não é isso que a palavra está dizendo. Porque o tudo que o novo homem deseja não é o tudo que o velho homem desejava. Tudo que o novo homem deseja é que o Evangelho seja contribuído com seus desejos. É que Cristo se alegre com o que ele deseja, né? Mas tem tantas coisas que eu desejaria. Se Cristo avalia que aquilo que você deseja é bom para você, você terá. Agora, se não, não. Não desanime. É o ponto 4. Cristo completa a cada um de nós. Quem conhece a Cristo, mas não tem verdadeiramente dentro do seu coração. Quem conhece a Cristo, mas não o tem verdadeiramente dentro do seu coração, não tem nada. Então, essa também é uma ideia que a gente entende que se não tem ele dentro do coração, você não o conhece, porque até a ideia do conhecer ela é uma ideia muito íntima. Então conhecer é íntimo. Um casal conhece ao outro intimamente, ele o tem um ao outro dentro do coração. Então a riqueza de quem confia no Senhor é eterna. Então nós buscamos riquezas eternas e não riquezas terrenas. E não adianta nós nos enganarmos. Não adianta você se enganar. Se você busca riqueza terrena, você não tem a eterna. É simples. E a ideia nossa é que estamos buscando constantemente riqueza terrena. Estamos buscando constantemente reconhecimento da terra, né? E não somos conhecidos do céu. Não somos conhecidos no céu. A terra precisa nos temer. E nós temos que ser conhecidos do céu, não da terra. O problema é que nós buscamos reconhecimento na terra. Buscamos as riquezas terrenas e não as eternas. E nós precisamos aprender a buscar as riquezas eternas. De nada basta ter todas as riquezas desse mundo, pois não levamos daqui nada quando a nossa hora chegar. A única riqueza que nos acompanha pela eternidade é aceitar de coração o verdadeiro Evangelho de Cristo. Você que tem sede, busque o Senhor e será preenchido pela eternidade. Então, a única coisa que deveria encher o nosso âmago, a única coisa que deveria nos impulsionar a caminhar para frente,
seriam as riquezas eternas, seriam o porvir, o que está por trás daquela cortina que um dia nós vamos nos deparar de frente dela e passar por ela, né? Eu coloquei um desenho animado bem interessante, bem legal, que é O Peregrino. Não sei se alguém assistiu, eu mandei. E se alguém assistiu, é bem legal esse O Peregrino. E no final, assim, tem a última barreira a ser vencida, né? A palavra diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Então tinha uma última barreira, eles não sabiam como fazer, né, para alcançar a eternidade na caminhada do peregrino. E alguém que tinha por nome Esperança ensinou para ele: você tem que enfrentar. E ele enfrenta a última barreira, que era a morte, para alcançar a eternidade. Então vai chegar um dia que nós vamos ficar de frente com essa última barreira, nós vamos ficar de frente com essa cortina, e que nós vamos ter que passar por ela. Vamos enfrentá-la, ter que passar por ela. E quando nós passarmos do outro lado, o que nós vamos encontrar, né? Talvez a gente pense assim: eu não sei, eu nunca passei. Mas a Bíblia nos dá sinais, ela nos dá indícios de que nós vamos encontrar ou a vida eterna ou a morte eterna. E se Cristo é tudo em mim e tudo para mim, eu vou encontrar a vida eterna. Você vai encontrar a vida eterna se Cristo é tudo para você. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? Constantemente pensar nisso. Cristo está sendo tudo para você? Está sendo tudo em você? Você vive por Ele? É dele? É para Ele o que você faz? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você faz por Ele? É por Ele que você levanta? É por Ele que você vai para o seu trabalho? É por Ele que você faz o melhor para o seu patrão? Porque a palavra diz que nós devemos trabalhar para os nossos patrões como se fosse para Deus. Então nós devemos fazer o melhor para os nossos patrões. Mas meu patrão é ímpio, meu patrão é sujo, meu patrão é isso, aquilo. Não importa. Não importa. A palavra diz que para nós honrarmos os nossos patrões como se nós estivéssemos honrando a Deus. Ou seja, dar o nosso melhor. Ser o melhor funcionário, ser o melhor vendedor, ser o melhor fabricador, ser o melhor auxiliar de escritório, ser o melhor. Aquele que chega antes de todo mundo e sai depois. Sabe? A gente precisa fazer isso. Precisa fazer isso. Então, Cristo está sendo tudo em você, tudo para você. Ele é a motivação da sua vida, é por Ele que você caminha, é por Ele que você acorda. Eu vou trabalhar, vou dar o meu melhor. Estou acordando de manhã, eu vou sair, vou trabalhar, vou fazer o meu melhor, porque é para Cristo que eu estou fazendo. Porque é o meu testemunho que eu estou dando. Porque as pessoas precisam olhar para mim e ver em mim diferença. Poxa, esse cara é diferente, essa moça é diferente. A gente mente aqui na empresa, a gente mente para vender, a gente mente para isso, a gente tenta chegar, a gente vai pro banheiro roubar tempo, a gente vai isso, vai aquilo. Mas ele não, ele está ali trabalhando o tempo todo. Ele vai no banheiro na hora do seu almoço, ele vai, sabe? O testemunho que a gente está dando. Através do nosso testemunho, nós também mostramos para os outros que Cristo é tudo em nós. E aquela ideia do pregue, e se for necessário use palavras, é uma ideia que se tornou ridícula, porque é necessário usar palavras também. Não tem como. Né? O ouvir é pela pregação da palavra de Deus. Então não há como nós pregarmos sem palavras. Essa ideia, até alguns falaram que Francisco de Assis que falou isso, mas alguns estudiosos consideram que não é muito pouco provável que ele tenha falado esse tipo de coisa. Então, dê o teu testemunho vivendo, mas também use palavras. Um dia alguém vai perguntar para você: por que você é diferente? Por que você faz? Por que você não mente? Por que você não rouba tempo do teu patrão? Por que você trabalha o tempo todo? Por que você não, no teu trabalho, não vai lá para as redes sociais matar tempo? Porque você conheceu alguém que te ensinou que é assim que se serve a Deus. E que essas pessoas que estão ao seu redor podem ser diferentes também. E no momento certo Deus vai te honrar. Amém?
Deus abençoe.